Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Hoje é domingo, dia do Senhor, e vamos começar a primeira semana do nosso tempo da Santa Quaresma. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito à parte mais alta do deserto. Convido você agora, nesse momento, a que possamos assumir com ânimo e generosidade esta primeira semana do tempo da Santa Quaresma. O primeiro domingo da Quaresma nos apresenta o relato das tentações de Jesus lá no deserto, que ajudam a cada um de nós a desvelar o sentido da sua missão, o seu caminho e também o seu destino. É relevante o fato de que se vincule a ida de Jesus ao deserto após o seu batismo, sendo conduzido pelo Espírito Santo. O deslocamento de Jesus ao deserto, ele está em profunda sintonia com a experiência vivida pelo povo judeu. Foi lá no deserto que Israel aprendeu a descobrir e a confiar em Deus. Longe da segurança do Egito, emergiu o que havia no fundo do seu coração. Os profetas cantaram o tempo do deserto como o tempo das obras maravilhosas de Deus. Foi no deserto também que o povo de Israel sentiu profundamente a sua pequenez e total dependência do Senhor. No fundo, o êxodo foi um tempo de profundo discernimento coletivo que desembocou numa radical opção pela liberdade, porque um povo só é livre quando pode decidir o rumo do seu caminhar. Antes de nós começarmos aqui a nossa contemplação, prepare-se e deixe-se conduzir pelo Espírito Santo ao deserto do seu próprio interior. Vamos fazer aqueles passo a passos importantes para que a gente possa, então, tirar proveito desse momento de oração. Vamos, como primeiro passo da nossa oração, nos dispor a isso. Por isso, procure o seu local, aquele local que você escolheu para fazer as suas orações. Busque esse local tranquilo, longe de ruídos, que são os aparelhos eletrônicos, os celulares, a televisão, o videogame, o rádio e tantas outras coisas. Escolha a melhor posição corporal, melhor modo que seja confortável para você, a postura do seu corpo, para que você possa assim rezar. E alimente nesse momento o silêncio interior, onde eu procuro me desvencilhar dos pensamentos acelerados, das preocupações, das minhas ansiedades, das coisas que eu tenho que fazer daqui a pouco. Procure pacificar-se interiormente e também exteriormente. Esteja atento àquilo que são os preâmbulos, que significa a composição do lugar onde nós vamos imaginar esse deserto, quando nós lemos o texto do Evangelho. Esse deserto onde você quer estar com Jesus. E peça a graça indicada para esta semana. Por isso escolho o texto bíblico que hoje nós vamos meditar, que está lá no capítulo 4 de Lucas, versículos de 1 a 13. Separe de uma vez esse texto. Deixe separadinho, se você não o fez, para que nós possamos rezar. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13.
E agora nós vamos tomar algumas respirações profundas, permitindo que o ar entre em nossos pulmões, se expanda e entre também a presença de Deus, a presença do seu Espírito. E ao expulsar o ar desses pulmões, quero expulsar também todas as minhas preocupações, todas as minhas ansiedades, tudo aquilo que hoje possa, nesse momento, me atrapalhar a fazer a minha oração. Faço silêncio interior e exterior, respiro lentamente, respiro suavemente e vou tomando consciência de que estou na presença de Deus. Quero conversar com Ele, quero me dirigir a Ele e quero que Ele fale ao meu coração. E com devoção eu faço o sinal da cruz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço, nesse momento, o pedido da graça que vai nos acompanhar ao longo dessa primeira semana, que está na página 30 do nosso livro, logo após a introdução. Senhor, dá-nos um coração contemplativo, capaz de admiração, assombro e gratidão diante da beleza e vastidão da criação, dom de Deus. Uma vez feito isso, eu pego a minha Bíblia e vou ao texto, para que eu possa ler com calma, lentamente e saborear, tirar proveito da palavra de Deus. A tentação de Jesus está no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada nesses dias, mas no final teve fome. O diabo então lhe disse: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne pão. Jesus respondeu: está escrito, não é só de pão que o homem viverá. O diabo o levou para o alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do universo e lhe disse: vou te dar todo este poder e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e posso dá-la a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então, o diabo o levou a Jerusalém e o colocou no lugar mais alto do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem, e ainda eles te ampararão com as mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu mais uma vez: está dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo assim esgotado todo tipo de tentação, o diabo se afastou dele até o momento oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se você precisa, pause esse vídeo e leia esse texto mais uma ou duas vezes, lentamente, e tente tirar proveito dessa palavra que nós estamos aqui meditando e que ela quer ser o campo onde Deus
quer nos falar nessa oração. Fazendo os preâmbulos, agora nesse momento, usando da sua imaginação, se você quer, você fecha seus olhos. Imagine o lugar, imagine o cenário. Jesus acabou de ser batizado lá no Rio Jordão e agora o Espírito Santo guia Jesus para o deserto. Imagine esse deserto. Como é um deserto para você? Imagine esse deserto. Contemple esse deserto e esteja lá com Jesus. Faça companhia a Jesus nesse deserto. Imagine o deserto onde você quer estar com Jesus, pedindo essa graça que nós acabamos aqui de ler para esta semana. Jesus, como todos os profetas, antes de assumir a sua missão, ele também foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Frequentemente, Jesus recorria a essa experiência em meio à sua vida ativa. Nós podemos lembrar várias vezes em que Jesus se afastava dos discípulos, ficava solitário no deserto, colocava-se em oração para confrontar a sua vida, sua missão com a vontade do Pai. Se a gente recorda também, todos os personagens bíblicos, todos os santos, também passaram por essa experiência de deserto. O deserto que aqui significa uma peregrinação interior, um confronto com a própria vida, uma comunhão com o Senhor, uma descoberta da própria missão. É isso que nos diz lá no livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 16: Eu o levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O deserto, ele é um lugar da aliança. É a escola de uma intimidade com o Senhor. Ele é a expressão que, mais do que um determinado lugar, o deserto indica uma experiência forte de Deus. O tempo do deserto foi para Jesus um tempo de discernimento sobre os melhores meios para viver a sua vocação de Messias. As tentações não diziam respeito ao ser Messias de Jesus. Isso para Jesus estava muito claro e fora confirmado lá no batismo, quando Jesus escutou a própria voz do Pai que o confirmou e disse: Tu és o meu filho bem-amado. Portanto, Jesus não tinha dúvidas com relação ao amor do Pai e com relação à sua missão. A questão está nos meios, o como Jesus vai cumprir essa missão. As tentações de Jesus aconteceram no campo dessas mediações entre pensar em seu próprio interesse ou deixar-se conduzir pela vontade do Pai. Presta atenção, entre pensar a partir do seu próprio interesse ou deixar-se conduzir pela vontade do Pai. Entre impor o seu poder como Messias poderoso ou colocar-se a serviço daqueles que mais precisavam dele. Entre buscar a sua própria glória e prestígio ou manifestar a compaixão de Deus para com aqueles que sofriam. Entre evitar riscos para fugir da perseguição ou entregar-se fielmente à sua missão, confiando somente no Pai. Então percebam que o grande dilema na vida de Jesus está nessas escolhas, que na verdade são os nossos próprios dilemas também. De fato, os meios apresentados pelo tentador, humanamente falando, são os mais eficazes
que se poderiam imaginar. Vocês vejam bem, vão da possibilidade de transformar as pedras em pão a um prestígio indiscutível de quem salta lá do alto do templo, é sustentado pelos anjos, culminando na entrega de todo mundo aos seus pés. Pensemos bem, quem resistiria ao homem com tantos meios, com tantos poderes, com tanto prestígio, com tanta glória? Essas são as tentações do diabo na vida de Jesus. Todos seriam atraídos porque teria em suas mãos o poder. Jesus seria um grande dominador absoluto. Nessa proposta do diabo. Eis aqui a intuição e a genial proposta do tentador. O que o tentador quer aqui com Jesus? Salvar e libertar toda a humanidade. Até aí Jesus também quer. Só que o caminho é diferente. Só que o diabo quer que Jesus faça isso a partir do poder, a partir do prestígio e a partir da dominação e também da riqueza. São essas mesmas tentações que têm um impacto destruidor no nosso meio ambiente, tornando um deserto desolador. A Quaresma, meu irmão, minha irmã, nesse sentido, ela se apresenta como um caminho para aprender algo muito importante, esvaziar o nosso ego de toda pretensão de poder, de toda vaidade, tantas vezes presente na nossa vida, de todo autocentramento, onde eu me coloco como centro de tudo e de todos. E então, o convite é esse, a viver uma fraternidade com tudo e com todos. Este tempo litúrgico da Quaresma nos ajuda a compreender, olha a campanha da fraternidade aqui, a criação como um dom de Deus para a humanidade, que é o espaço de Deus, sua relação conosco, sua relação com Ele, onde Ele, Deus, atua em nós e onde nós podemos encontrá-lo e ter sempre acesso ao seu amor. A terra não é o lugar para a expoliação, a devastação, mas para o louvor e o serviço de Deus. Ela, a terra, não foi criada para o alimentar o consumismo nosso, mas para ativar a vida. Não é para que uns poucos se apropriem dela, como se fossem seus donos, mas para abrigar e alimentar a todos. A terra não é campo para a guerra, mas para a convivência fraterna. A terra é para a solidariedade. A terra que moramos é para a justiça e a paz. Com isso, a ecologia integral, convite da campanha da fraternidade desse ano, se converte, para mim e para você, numa aventura espiritual que nos permite construir uma espiritualidade ecológica e nos ensina a abraçar o cosmos e até mesmo Deus presente nesse cosmos, presente nesse mundo, presente na criação. Com a imaginação agora, trazendo à memória o texto de Jesus no deserto, no confronto com Satanás, com a sua imaginação. Permaneça agora junto de Jesus no deserto. Vá com ele até esse deserto. Imagine o deserto, o sol, o calor, a secura. E se deixe inspirar por sua liberdade. Jesus é totalmente livre, se sente livre diante de todas as propostas de Satanás.
Faça a opção pelo esvaziamento destas más tendências e reafirme a sua opção em favor dos que são últimos, em favor da pobreza e em favor da partilha. Todos nós temos muitas atitudes. Dentro de nós existem tantas tendências de posses. Queremos possuir, ser donos das coisas e das pessoas, ideias, cargos, posições, até mesmo bens materiais, que consideramos ser a vontade de Deus, mas que na realidade não são mais do que as projeções de nossos medos, de nossa insegurança. O desafio para nós nesse tempo, e é um desafio permanente, é esse: examinar as coisas que vêm ocupando por completo a nossa existência e tomando conta de nós, a ponto de bloquear o fluxo da graça e da vida presente em nós. Nesse deserto onde você está com Jesus, pergunte-se: quais tentações estão travando a minha vida, impedindo a minha vida de seguir a Jesus livremente? Pense, quais as tentações estão hoje travando a minha vida, me impedindo, me bloqueando de seguir a Jesus com liberdade? Nesse silêncio, converse com Deus. Converse sobre suas tentações. Converse sobre suas dificuldades. Converse sobre tudo aquilo que hoje está ocupando demais a sua vida, atravancando demais a sua vida, te impedindo de seguir com liberdade o convite de Jesus. Esteja com Jesus no deserto da sua própria vida e deixe-se guiar pelo mesmo Espírito que guiou a Jesus e pelo mesmo Espírito que o fez vencedor do tentador.
E é com o coração cheio de gratidão que eu vou terminando essa minha conversa com o Senhor. E rezo a oração que Ele mesmo me ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Coisa boa rezarmos juntos. Peço a você que antes que esqueça, possa examinar a sua oração e registrar aí no seu caderno de vida quais foram os sentimentos, os apelos, as luzes, aquilo que ficou mais forte. Registre no seu caderno aquilo que você vivenciou nesse momento e que você tenha uma excelente primeira semana da Santa Quaresma. Ânimo e generosidade. Sigamos em frente, vencendo as nossas tentações.